Vamos lá, pessoal, 19 horas, iniciando a gravação aqui. Boa noite a todos. Vou iniciar falando com vocês que a nossa AV1, né? A semana de AV1 inicia dia 22, né? Com certeza já passaram para vocês. Então, dentro da semana, eu gostaria que vocês anotassem aí que a nossa avaliação, então, vai ser dia 23/6, que cai numa terça-feira, de nutrição aplicada à enfermagem. Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Ok. Então, a plataforma que eles nos instruíram de utilizar é o Microsoft Forms, tá? Eu provavelmente eles vão falar alguma coisa com vocês a respeito disso também, tá? Não tem como eu passar muito aqui para vocês, porque a gente também está vendo o tutorial para poder fazer esse questionário, essa avaliação nessa plataforma, tá? Então, foi os dados que eles me passaram, eu estou passando para vocês, tá? Paulo entrou. O material, ele tá bem extenso, né, gente? O material da nossa disciplina, a gente já estudou bastante coisa. Eu acredito que vocês tenham aprendido muito nessa disciplina, porque para mim é muito interessante dar essa disciplina, né? É algo diferente, né? Mas que a gente acaba vendo que se aplica à enfermagem, né? Espero que vocês estejam aprendendo também com essa disciplina, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho da avaliação do estado nutricional, né? O material enviado foi esse, tá? E a gente estuda na enfermagem uma coisa muito subjetiva sobre avaliação de estado nutricional, né? Quando a gente fala de avaliação de estado nutricional, a gente lembra, né, aquelas aulas de semiologia ou as aulas de fundamentos de enfermagem, em que a gente aprende a fazer aferição de peso, aferição de estatura, né? Mas talvez tenham detalhes, né, que vocês não tenham visto. Então, eu coloquei algumas coisas que eu acho prescindível, né, na prática, o enfermeiro saber, né, porque talvez ele possa atuar com, por exemplo, balanças diferenciadas, né, não existem só as balanças comuns, antropométricas, né, ou digitais, existem outros tipos de balanças, existem outros tipos de instrumentos que fazem a avaliação nutricional do paciente, né? Então, quando a gente estuda, né, a gente estuda de uma forma muito sucinta, né? De uma forma muito generalizada, tá? Mas existe uma avaliação mais minuciosa um pouco, né? Que o enfermeiro ele também necessita saber, tá? Somente se esse enfermeiro for um enfermeiro que trabalha em alguma empresa, né, que presta serviço como enfermeiro do trabalho, né? Alguns atletas, né? Questão de nutrição esportiva, que tem uma equipe multidisciplinar, que precisa de um enfermeiro, né? Precisa de uma avaliação de um profissional de saúde, né? Na própria atenção básica, né? Quando você faz uma avaliação bem minuciosa dentro do seu consultório de enfermagem, né? Será que você tem os instrumentais para poder você fazer a avaliação desse paciente, né? Como que ele chega para você? Ou só você pesa e vê a estatura desse paciente, né? A gente já viu muito aquela questão também, eu já falei diversas vezes aqui nas aulas, da importância, né, de uma avaliação também vendo circunferências, né? E aí, no caso, eu citei para vocês, né, várias vezes eu falo isso, que as circunferências mais comuns, né, que o enfermeiro ele afere, né, na criança é o perímetro cefálico, torácico e abdominal, né, tá lá na caderneta da criança, que a gente vai aferir, registrar, tem um lugar específico para registro de perímetro cefálico, torácico
e abdominal, tem um padrão, tem um parâmetro e tem uma curva de crescimento e desenvolvimento, né, de perímetro cefálico. Então, a gente também tem que marcar lá no gráfico, né, esse perímetro que a gente afere na criança, né, porque será que essa criança não está desenvolvendo esse perímetro? Será que ele está desenvolvendo demais esse perímetro, né, que aí pode ocasionar aí, né, a gente associar outras patologias, né, uma microcefalia, uma anencefalia, uma hidrocefalia, uma macrocefalia, né? Então, é importante a gente estar fazendo essa avaliação e também, quando a gente fala de medidas antropométricas, né, isso está muito correlacionado à questão nutricional desse paciente, né? Será que esse paciente ele vem para mim com baixo peso? Será que ele é sobrepeso, né? Como que eu vou estar olhando esse paciente, né? Esse indivíduo que chega para mim? Na verdade, ele não chega nem como paciente em si, né? Aquele que espera, mas como cliente. Ele vem como rotina para mim, né? Então, como que eu avalio essa pessoa, né? O ideal é que a gente crie uma cultura, né, de consulta enfermagem, né, e consulta médica de rotina, anualmente, né? Dependendo se foi hipertenso ou diabético, semestralmente, né? Sempre avaliando, né, esse paciente. Então, o ideal é a gente sempre fazer essa avaliação, porque no período de 6 meses a 1 ano, você pode ganhar muito, né? Ter muito ganho de peso, né? Ou muita perda de peso durante esse tempo, né? Como que está sendo isso? Não só para o adulto, mas como para a criança também, né? Então, a gente tem que... O adolescente, né? Então, a gente precisa acompanhar essas faixas etárias aí, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, tá? O materialzinho eu coloquei na tela aí, não sei se está aparecendo para vocês. Se não tiver, eu coloco para vocês. Tá aparecendo aí, gente, o material? Para mim, tá. Ok. Então, seguindo aí, nosso material, tá? Então, primeira coisa, né, a gente precisa saber quais são os objetivos de uma avaliação nutricional, né? Então, a gente tem como objetivo dessa avaliação nutricional, obviamente, que é definir o estado nutricional desse indivíduo, como que está o estado nutricional dele, tá? Gente, as pessoas que forem entrando, aí vocês vão me sinalizando aí para eu ir admitindo, porque às vezes quando eu coloco o material na tela, eu não vejo, tá? Mas já admiti Pamela aí. Então, vou voltar para o material aqui. Então, a importância, né, o objetivo específico é definir esse estado nutricional, né? Sempre lembrar, né, de avaliar índice de massa corpórea. Será que esse paciente ele está obeso? Será que esse paciente ele está sobrepeso? Será que ele está com magreza, né? Ele está emagrecido, né? Identificar junto com esse estado nutricional algumas patologias, alguns problemas nutricionais. Depois eu vou falar das campanhas que a gente faz, né, como mutirão, né? Existem algumas campanhas que a gente faz em mutirão, né? Principalmente de prevenção de desnutrição infantil, né? Que antes mesmo da gente fazer a triagem, né, das medidas antropométricas, a gente faz uma anamnese, né, com as mães, né? E sempre pergunta, né, quais são as comorbidades, quais são as patologias que são associadas. Será que essa criança, por exemplo, não tem, né, uma pneumonia associada que faz com que ela perca peso, né? Quando a gente analisa, gráfico, né, de crescimento e desenvolvimento, né? Hoje nós não temos mais, mas antigamente a gente tinha só o cartão de vacinação, e lá a gente tinha umas simbologias, umas letras, que era o símbolo de hospitalização, de pneumonia,
né? Coisas que, se a gente buscar, vai fazer a gente entender, né? Ter um prognóstico que talvez essa criança ela tenha perdido peso por conta de algumas patologias, algumas comorbidades. Então, a gente precisa, hoje já não tem mais isso, porque hoje a gente tem a caderneta, né? Então, a caderneta é muito mais que um cartão vacinal, né? Lá tem várias instruções ali, tanto para o profissional quanto para os pais, né? Para estar lendo ali, para ter uma leitura ali das informações. Então, a gente precisa, né, focar, né, no estado nutricional, a gente precisa identificar esse estado nutricional da pessoa, a gente precisa identificar os problemas nutricionais, né? Será que essa pessoa também está desnutrida, não está desnutrida? Será que a gente precisa também, né, em parceria com o médico aí, ou se você tiver autonomia, né? É bom vocês estarem anotando isso aí, porque tem alguns lugares, né? Aqui na atenção básica de Campos, né? O Clínio Bacelar, né? Como laboratório, ele já aceita a solicitação de alguns tipos de exames pelo enfermeiro, né? O Corém nos respalda a solicitar alguns tipos de exames, principalmente quem faz pré-natal de baixo risco, né, gente? Então, é necessário que o enfermeiro ele faça a solicitação disso, né? O acompanhamento de uma gestante, do estado nutricional de uma gestante é muito importante, né? Porque você vai estar acompanhando o estado nutricional dela, né? E, consequentemente, você está... Vivian, Oi. eu entrei, dá presença, tá? É Igor, né? Botei. Valeu. Botei nada. Então, consequentemente, você também está protegendo o estado nutricional dessa criança que está em desenvolvimento aí no útero da mãe, tá? Voltando aí para o material. Então, nós temos esse objetivo aí também, né? Depois que a gente identifica os problemas nutricionais, né? Que a gente fala que são as privações, né? Que são as carências que a gente já estudou, né? Às vezes você observa uma pessoa com queda de cabelo, né? Com a unha quebradiça, né? Às vezes por falta de vitamina A, né? Você vê que essa pessoa ela tem uma visão comprometida por conta da xeroftalmia, né? Alguma afecção de pele que é relacionada, né, à falta desse nutriente, né? Então, depois que a gente identifica esses problemas nutricionais, né, é que se vai determinar a terapia nutricional adequada. Professora, mas quem que vai determinar essa terapia nutricional adequada, né? Nós vamos trabalhar numa equipe multiprofissional. Se você trabalha numa estratégia de saúde da família, provavelmente, né, você tem um nutricionista. Se você não tem um nutricionista na unidade, né, porque tem alguns municípios que não tem na equipe mínima, né, isso a gente já estudou. Na equipe mínima, o nutricionista ele não faz parte. Mas anotem aí, o nutricionista ele faz parte do NASF. Anotem aí. O NASF é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então, dentro de todas as estratégias do município, existe um nutricionista responsável que possa te dar um suporte, te dar um norte. Você está conversando, você está discutindo isso, porque há reuniões, né? Do enfermeiro com a equipe, com o médico, com o nutricionista, com assistente social, até pela questão socioeconômica, que depois a gente vai ver que a questão nutricional, né, avaliação, o resultado da avaliação do estado nutricional também tem muito a ver com a questão socioeconômica, né? Então, a gente vai determinar em consenso com uma equipe multiprofissional, traçar aquela meta para aquele paciente, porque cada objetivo, gente, cada terapia, né, nós determinamos a terapia de forma individual. Não tem como fazer uma terapia em conjunto, tá? Então, é individual. Beleza, então temos, né, o primeiro, segundo, terceiro objetivo, e nós temos o quarto objetivo.
Depois que a gente determina, né, e a gente aplica essa terapia nutricional, né, a gente vai avaliar a eficácia dessa terapia instituída, né? Será que o que foi instituído, né, deu certo? Ou eu tenho que voltar, né, realinhar, conversar com os meus colegas novamente e reajustar a terapia nutricional para esse paciente? Pode ser que esse paciente, esse cliente, né, ele tenha necessidade de um aporte maior proteico calórico ou só proteico, né? O que a gente pode melhorar em relação a isso? Às vezes ele precisa mais ganhar massa magra, né? E não só gordura, né? Então, como que é essa questão? Vou passar o material aí. Milena tá entrando aí. Então, gente, esses são os objetivos. Lembrar que a avaliação, né, aquela avaliação que a gente faz depois que a gente determina a terapia nutricional, a avaliação ela faz parte da etapa final da sistematização da assistência de enfermagem. Lembra? HDPIA, histórico, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. A nossa conduta como enfermeiros, né? O nosso passo a passo de atendimento, ele não deve ser feito da nossa cabeça de qualquer maneira. Estou cansada de explicar isso. A nossa consulta ela deve ser sistematizada, né? Então, ela começa por uma anamnese, né? A gente faz o diagnóstico que é de enfermagem, que eu tenho trabalhado bastante isso em saúde do homem com os alunos, tá? Então, a gente faz os diagnósticos de enfermagem, traça metas em cima do diagnóstico de enfermagem, né? O planejamento de ações, a gente vai implementar essas ações, né? A gente vai registrar isso tudo, gente, no prontuário do paciente. Tudo na ficha do paciente, tá? A gente vai implementar essas ações e a gente vai avaliar, tá? Uma coisa que eu sempre falo, que é muito interessante para um tratamento, né, e um acompanhamento que seja bem sucedido, é que a nossa avaliação, ela também seja sistemática, que ela não seja só uma avaliação final, sabe? Ou seja, toda vez que você for encontrar com esse cliente, você faz essa avaliação. Você não deixa passar essa avaliação. Você não deixa de perguntar questões importantes para ver se essa terapia, né, essas ações que você planejou, está dando certo, tá? Então, é importante a gente saber isso. Então, voltando lá para o material, tá? Então, a gente vai avaliar a eficácia. Se não der certo, se você fez uma avaliação sistemática, a gente vai remodelar isso aí. A gente pode voltar e fazer de uma forma diferente, tá? Se eu consigo passar o slide aqui que travou. Só um minutinho. Pronto. Então, vamos lá. Os aspectos. Se não estiver passando junto comigo, vocês falem, tá, gente? Eu tô aqui, ó, na avaliação do estado nutricional, né? E tem alguns parâmetros, né? Tem a avaliação do estado nutricional por base de recolha de dados, tá? E esses dados, né? Quais seriam esses dados? Seriam os dados, né? Antropométricos. Então, se a gente faz Matias entrou aí. Se a gente faz uma avaliação de estado nutricional, com certeza a gente vai fazer uma avaliação de dados antropométricos, tá? Peso, estatura, circunferência, dobra cutânea, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Demais. Então, a gente pode aferir, né? Ter como base, né, na recolha de dados, esses dados antropométricos.
dados bioquímicos e imunológicos dessa pessoa, para a gente saber como que está essa alimentação, aonde pode ser melhorada a alimentação desse paciente. Então, exame de sangue, né, é importante, né? Exames clínicos e físicos, a gente vai fazer o diagnóstico clínico nesse paciente através de exame físico, tá? Através mesmo, gente, dos métodos propedêuticos, tá? Inspeção, palpação, percussão e ausculta, tá? Então, nós vamos utilizar os métodos clínicos básicos para identificar isso aí, tá? Nós vamos também recolher dados em relação a dados dietéticos, né? A alimentação desse paciente, né? O histórico médico desse cliente também, como eu falei, patologias, comorbidades, cirurgias, né? Que pode ter de trato gastrointestinal, que também pode estar associado, né? A uma desnutrição, né? Paciente, por exemplo, bariátrico, né? Que fez uma bariátrica, ele precisa de uma suplementação de zinco, né? De ferro, né? Então, assim, de vitaminas, sais minerais. Então, como que tá esse paciente, né? Então, não é só, a gente fala muito de criança, né? De crescimento e desenvolvimento, mas nós temos os pacientes cirúrgicos, né? Que a gente pode avaliar aí a questão nutricional, a gente pode avaliar a questão de esportistas em relação à nutrição esportiva, né? Às vezes a alimentação não está como deve ser feita, né? Às vezes o consumo calórico desse paciente, né? Ele está pouco, né? Ele está muito regrado, às vezes ele precisa de ingerir mais caloria ou mais proteína, né? Pela exigência, né? Da atividade que ele faz, né? Então a gente precisa saber desses históricos aqui, tá? Estão passando aí. Bem, então a antropometria, né, a gente já sabe que é a medição, né, das estruturas, né, de peso, né, informação sobre o estado nutricional através da composição corporal, da estrutura do nosso corpo, né. Então, a gente pode utilizar diversos materiais para fazer essa aferição de antropometria, tá? E aí eu coloquei nos materiais algumas coisas que talvez vocês não conheçam, mas muita gente já conhece, tá? Então, temos aí, né? A gente precisa, né? Vocês não estudam muito isso em semiologia, mas a gente precisa saber um pouco da estrutura corporal. Isso vai nos referenciar também, né? Porque uma pessoa tendo uma estrutura óssea pesada, isso vai alterar o meu dado que eu vou pegar e talvez você ache que esse paciente ele é um sobrepeso, ele é um obeso, mas a gente também olha além, né? A gente olha como que é um homem, né? Que a estrutura óssea é mais pesada do que a mulher, né? Como que é essa questão aí? Então a gente tem que observar toda a estrutura corporal, né? Como que é a reserva energética, a questão da gordura corporal, e a gente usa o que a gente chama de adipômetro, né? E também tem um nome específico e nome técnico para a gente mensurar, né, a gordura. Comumente a gente não vê muitas pessoas usando o adipômetro, a não ser, né, na questão esportiva ou quando você vai fazer uma avaliação para entrar numa academia, né? Você entra ou durante ou após, né, certo treino, né, ou certa avaliação, o profissional de educação física vai lá, né, e ele vai e mede, né, a porcentagem de gordura que tem no seu corpo, tá? Vocês já viram, gente, um adipômetro? Alguém já utilizou o adipômetro? Alguém já mediu isso aí? Eu nunca vi, não. Depois eu vou mostrar para vocês. Às vezes, quando você chega em algumas academias,
Eu acho até engraçado, porque às vezes quando eu pergunto, o pessoal acha meio esquisito, mas o certo, né, é eles fazerem isso aí, antropometria, aferir peso, estatura, dobra cutânea com ver a questão do tecido de gordura, né? E depois, com o tempo que você vai fazendo atividade física, ele também vai mensurando para ver se aquilo ali você atingiu a meta que você queria, tá? Porque hoje em dia, eu acho assim, o acompanhamento das academias está sendo muito relapso. A pessoa entra, né, faz aquela atividade ali que eu acho que, não generalizando, né, gente? Existem profissionais e profissionais, tá? Mas a pessoa chega, passa a mesma carga de peso quase para todo mundo, que às vezes essa avaliação ela tem que ser individual, porque nem sempre você aguenta a carga de peso que o outro aguenta, ou você tem alguma comorbidade, alguma coisa, tá? E não faz essa avaliação completa, que é o certo de fazer, tá? Eu tenho um aluno com muita honra, né? Eu acho que Thalita até deve conhecer, Fábio, aqui em Campos, que ele é técnico em enfermagem, ele trabalha ele está fazendo faculdade de enfermagem, né? E ele já trabalha numa academia fazendo eu ajudei ele até nessa questão, né? Toda essa consulta em enfermagem, né? Assim, ajudando a academia, né? No caso, na parte da área de saúde, né? Que também nas empresas tem, né? Que o enfermeiro ele faz isso, ele faz essa medição, né? Ele faz essa antropometria, né? E faz acompanhamento e é na academia. Eu achei muito bacana, gente. Isso é um projeto dele. E eu falei com ele que eu estou muito, muito feliz, muito orgulhosa dele ter pensado nisso, né, como futuro enfermeiro, né, como técnico em enfermagem, que ele pode fazer, né, isso não vai tirar dele, ele é técnico, ele é profissional, ele pode fazer mensuração, parâmetros antropométricos, o técnico pode fazer, o enfermeiro pode fazer, né, na verdade ele não faz a consulta em si, mas ele acompanha o profissional e já está dando, né, esse suporte aí na academia, mas é um projeto dele para quando ele se formar, muito legal, tá? Então, outra coisa que eu falei também que vai dar diferença aí, né? São os parâmetros sensíveis e econômicos para determinar, né? Como que essa pessoa vai se alimentar, como que essa pessoa vai chegar na balança com o peso, né? Dela, o que a gente vai precisar disso, né? A gente vai precisar de uma balança, né? Pode ser antropométrica, pode ser. Eu prefiro antropométrica porque ela é mais precisa quando você tara, né? Digital também é legal, mas tem uma que é muito legal que eu vou mostrar para vocês que é de bioimpedância, tá? A balança de bioimpedância, gente, ela é muito legal, tá? Ela é digital, mas ela vê a sua idade, né, de acordo com corporal, com a parte interna dos seus órgãos. Às vezes você tem, por exemplo, 38 anos, mas você tem uma idade, né? Quando você vai avaliar por dentro na bioimpedância, você tem uma idade de 50 e poucos anos, né? Porque o tecido de gordura está maior, a massa magra está menor, então você precisa aumentar a massa magra, né? É muito interessante isso aí. Depois eu vou mostrar isso para vocês também. Então, a gente faz essa avaliação, a gente tem uma tabela de referência, né? Que eu não vou dar todas, existem várias tabelas, tá, gente? Para os perímetros de pulso, perímetro de pescoço, perímetro torácico, perímetro de cintura, perímetro de coxa. Existem várias tabelas, tá? E aí o ideal é quando você, né, estiver montando alguma coisa, que você pegue essas tabelas e você ajuste em algum lugar para você ter um parâmetro, montar umas fichazinhas, né, para você avaliar, tá? Então, aí nós vamos ter alguns parâmetros a seguir, como eu já falei, né, que é a altura, né, uma medida antropométrica, o peso, as pregas cutâneas, são as dobras que a gente vai aferir por adipômetros, e as circunferências, que são os perímetros que a gente vai utilizar uma fita métrica, tá?
Ui, mexi aqui na apresentação. Então, aqui está assim, ó, a estrutura de altura e circunferência do pulso, né? São locais que a gente vai aferir. Eu acho que o material até saiu do lugar, mexi aqui. Tá? Então, a gente faz a aferição, gente, pega uma fita métrica e faz a aferição de pulso, tá? Então, tem os valores aí, só para exemplificar, né? Valores para homens, valores para mulheres. Então, tem o pulso pequeno, o médio, o grande, tem os valores específicos, tá? As pregas cutâneas, que são medidas também, que é outro parâmetro, né? Que depois eu vou mostrar para vocês, né? Elas vão nos informar a questão da estimativa de gordura, como eu falei, tá? Quais as regiões que a gente vai avaliar, né? Através do adipômetro, tá? A região tricipital do tríceps, né? Região biceptal do bíceps, subescapular, lá embaixo da escápula, né? Numa pregazinha, a gente sempre vai fazer um movimento de pinça, tá? Na região suprailíaca, na região da perna. Carla entrou. Que aí é a coxa, né? Aí tem um ponto específico que a gente mede, tá? E a região abdominal. Então, às vezes, quando você estuda, né, muito sucinto, né, em semiologia e semiotécnica, né, lá em fundamentos, você estuda de uma forma muito generalizada, né? Mas existem esses padrões aqui, tá? Então, como que seria, né, para a gente determinar essa prega cutânea, né? Como eu já falei, o movimento ele deve ser em pinça, com o dedo indicador e o polegar, tá? Assim, ó. Vocês estão me enxergando? Ou só material? Só material. Deixa eu ver se... Tá me enxergando agora? Eu tô. Então tá. Então o movimento é assim, ó, em pinça, tá? A gente faz uma prega cutânea. Gente, é como se a gente fosse dar uma injeção, fazer uma vacinação, tá? A gente faz o indicador 1 centímetro acima da zona a ser medida. Verificar se a prega cutânea não apanhou a camada muscular, porque a gente não quer pegar músculo, né? Lembrar disso aí, grifar isso aí. A gente não quer pegar músculo, a gente quer pegar tecido adiposo, gordura, né? E sem retirar os dedos, né? Você vai fazer isso aí, você pode marcar, demarcar o local onde você vai fazer isso aí até antes, né? E sem retirar os dedos, você vai medir a prega. Se você achar que você não fez corretamente, você pode medir a prega 3 vezes, tá? Só a fim de constatação. Você vai registrar e vai achar a média aí do seu achado, do seu registro, tá? Bem, prega tricipital, como eu falei, mede-se com adipômetro. Esse adipômetro, gente, ele tem um nome técnico, tá? É compasso de Harpner, tá? Compasso de Harpner, tá? Vocês podem grifar aí, tá? Vertical posterior, né? Meio ponto do braço, então a gente mede com a fita métrica, a gente precisa de fita métrica para medir, né? Porque vai ser no meio, né? Entre o acrômio e o olecrano, tá? É olecrano, tá escrito olecrâneo, mas é olecrano, tá? Prega do bíceps, biceptal, na posição vertical anterior, né? No mesmo nível do bíceps, do tríceps, tá? Prega subescapular na diagonal, depois eu vou mostrar para vocês a localização, porque assim não dá para vocês entenderem muito bem. 1 centímetro embaixo da escápula, né, da omoplata ali. Prega superilíaca na região horizontal, por cima da crista ilíaca.
Se alguém entrar aí, vocês me avisam. Toda hora faz barulhinho. Então, temos aí, ó, classificação de risco em função à cintura. Cintura é uma outra coisa também. Lembra que a gente vai usar a fita métrica para medir, para aferir punho. Nós vamos aferir punho, nós vamos aferir pescoço, coxa, né? Aí tem aí a classificação de risco em função do perímetro da cintura, né? Para homens, né, o ideal é que seja menor que 95 centímetros, mulheres menor que 80, né? Lembra que eu falei? Cintura, né? Abdômen, né? A mulher acima de 82, né? Risco elevado para doença cardiovascular, né? Então, acima de 88, né? De 80 a 88. Né, entre 80 e 88 centímetros, né? Então, tem que ter cuidado, né? Que é muito aumentado acima de 88, né? O material aqui desceu, mas eu vou pegar aqui e vou colocar aqui para cima, tá? Isso aqui é o protocolo. Vocês estão vendo aí, gente? Estão acompanhando comigo? Viu que eu mudei o slide de local? Então, essas são as regiões, ó. A gente precisa de quê, então? A gente precisa, para fazer essa avaliação, fita métrica, adipômetro, depois eu vou falar o que é estadiômetro, tá? Às vezes você não tem a balança antropométrica que tem estadiômetro, então você usa só o estadiômetro separado da balança, depois eu vou explicar isso para vocês. Então, a gente precisa do mensurador de prega cutânea, que é o adipômetro, que são dessas regiões aqui, subescapular, axilar média, torácica, abdominal, suprailíaca, como eu falei, tá vendo? Sempre fazendo pinças, tá? O dedo indicador e polegar, biceptal, aqui, ó, essa região, tríceps, né? Coxa e panturrilha também pode ser demarcado também para ver a questão da estimativa de gordura. Bem, o que é um estadiômetro, né? Às vezes a gente olha isso aqui, a gente fala muito isso, né? Às vezes a gente nem usa esse termo técnico, mas como eu estou falando de avaliação, e não tem tanta necessidade, tá? Só a nível de conhecimento mesmo, né? Se você for, né, fazer uma consulta de enfermagem numa criança, né? Geralmente a gente chama isso aqui de régua pediátrica ou infantômetro. Por quê? Porque ele é um estadiômetro infantil. Ele vai determinar para mim a estatura dessa criança, tá? Então, às vezes a gente pode chamar de régua pediátrica, infantômetro, tô falando porque pode cair aí em alguns concursos, alguma coisa, ou você lê em algum lugar, então já sabe, ou estadiômetro infantil, tá? Ela é regulável, você estica a criança, coloca a cabeça bem justa ali na parte superior, segura o joelho da criança para poder esticar a perninha, porque a criança ela se mexe, né? Ela se move bastante. Então, pede a mãe para ajudar também, né? Você segura aí pede a mãe para segurar o bracinho e o joelho, e você vai ajustando, né? Ou se você mesmo quiser, você tenta fazer, tá? Temos aí o estadiômetro pediátrico, tá? E temos o estadiômetro adulta, para ver, gente, a estatura. Professor, mas não tem aquela balança que já tem, né? Que a gente já mede? Tem, mas às vezes, gente, isso aqui, como ele é montável, ele monta e desmonta, ele serve para levar para vários lugares, tá? Campanhas, ações que você faça. E aqui tem um localzinho, olha, que coloque aqui o pé, tá? Você pode até pôr uma balança, dar uma diferença aqui, ó, tá vendo? Tá? Ou pôr a balança do lado, digital, ou de bioimpedância do lado, o que for, tá? Que dê para poder ajustar isso aí. Então, nós chamamos isso aqui de estadiômetro, tá? Para ferir a altura do nosso cliente. Aqui, ele é o adipômetro, né?
Nós temos o adipômetro analógico, que é esse aqui, tá? Ele é manual, ele é facinho de fazer. A gente mensura dessa maneira aqui, gente, ó. Segurando assim como se fosse uma pistola, tá? Com esse dedo aqui, ó. Indicador e o polegar. Sempre segurando com o braço direito, para poder você fazer a prega com o braço esquerdo, né? Então, anota isso aí, isso é importante. A gente saber exatamente como a gente posiciona. E outra coisa, quando a gente faz a mensuração, né, essa estimativa aí de gordura, a gente nunca fica virando o paciente, tá? O cliente, né? Nós é que giramos em torno desse paciente, né? Então, o certo é ele ficar parado, né? Não se mover, né? Para que não dê alguma alteração, alguma interferência. E nós vamos girando, né? A gente vai fazendo a marca, né? Nos locais específicos e a gente vai fazer a mensuração. Nós temos os analógicos, que são esses aqui, e temos aqui, e temos os digitais, tá? Aqui também. Isso aqui, gente, para quem não conhece, eu tenho aqui, mas eu nem procurei para mostrar para vocês, que eu botei a fotinho mesmo. É muito interessante. Aqui dá para a gente fazer a mensuração de estatura, tá? Com essa fitinha aqui, né? E você tendo uma balança, né? Ou perímetro, você também pode usar, tá? Você tendo uma balança, isso aqui é bom até para criança e tudo. Você pega aqui, gira isso aqui. Aqui diz para mim quanto tem de peso, quanto tem de altura, e automaticamente eu girando aqui já me dá o IMC da pessoa, tá? Aí eu vou saber se ele tá com magreza, obesidade, grau leve, grau 2, grau 3, se ele tá sobrepeso. Isso aqui é muito legal caso você saia para alguma ação e precise fazer rápido, não precise fazer o cálculo, né, de IMC. Bem, então vamos lá. Protocolo de demarcação de pontos, né? Que a gente faz um xizinho em cada ponto, né? Que a gente chama de dobra cutânea. Né? Então, primeiro a gente precisa identificar as referências anatômicas que irão ajudar na localização da dobra cutânea, localizar os pontos a serem medidos, marcar com um lápis dermográfico, que depois ele sai, né? Como se fosse um piloto, né? Ou uma caneta esferográfica. Só após a localização dos mesmos, a gente vai começar a medir. O pensamento da dobra, né, pelos dedos do avaliador, deverá ser feito a distância de 1,5 a 2 centímetros do ponto do adipômetro, tá? Cada dobra cutânea tem um sentido específico, aí depois eu vou falar para vocês. A pressão dos dedos ao pensar e destacar a dobra cutânea não pode causar desconforto ao cliente. Então, gente, é muito sutil a pressão que você faz, tá? Não precisa ficar segurando com muita firmeza a ponto de machucar a pessoa, não, tá? E nem apertar muito o adipômetro também, não. Segura o adipômetro com a mão direita, como eu falei, né? E destaca-se a dobra cutânea com a mão esquerda. E esta deverá ficar com a palma da mão voltada para o avaliado, tá? A musculatura da região avaliada deverá ficar relaxada para você saber o que é, né? O que é a musculatura, o que é a gordura. A medida deve ser repetida 2 ou 3 vezes, conforme a orientação seguida, não devendo uma variação maior do que é previsto. Então, se você achar que foi tranquilo, beleza. Se não achar, você pode repetir. Aqui eu vou colocar logo nas fotos, olha, tá vendo? Olha, na região subescapular, olha. Estão acompanhando aí comigo? Gente, tá dando para ver a foto? Sim. Beleza. Então, tem aqui, ó, esse aqui é um analógico, né? Então, dá para ver aqui, ó, a região subescapular, bicipital, tricipital, abdominal. Aqui, gente, são as marcas, né? As marcas, você mede, tem uma medição de dobra cutânea, que a gente fala, né? E aí você demarca, né, com a caneta, como eu falei, e faz a medição, tá? Depois eu volto ali, tem um vídeo que vai explicar direitinho, mas eu vou já falar para vocês. Existem duas
formas de você registrar isso, tá? Existem N maneiras, tá? Então, já existem aplicativos que você já pode registrar nesse aplicativo, no sistema já informatizado, ou você, na sua unidade lá, você tem esse sistema, um protocolo já para você anotar isso, até para ter como prontuário, para não sempre ficar perdendo esses dados, que eu vejo muita gente, inclusive nutricionista, perde, quanto que você tinha lá, né? Aí anota um papel específico e perde aquele dado, né? E às vezes o paciente, gente, ele tem muita curiosidade de acompanhar aquela evolução, né? Quanto que eu estava lá no início, como que eu estou agora, né? Então você perde esses dados, né? Então você pode estar registrando esse dado, né? Como um mapeamento, tá? Corporal, e aí você vai registrar, né? Você pode montar através de ficha em papel, não tem problema. Você pode marcar, registrar com caneta, mas se você quiser fazer de forma informatizada, é legal também, tá? Então, você tem aí, ó, você afere o pescoço, você afere o tórax, abdômen, né, a cintura, o quadril, a coxa, né, o braço, o antebraço, a perna. Então, você vai colocando e vendo, né, sempre bilateralmente, né? Lado esquerdo, lado direito, e sempre fazendo esse acompanhamento, né? Ver quais as dobras cutâneas que você já avaliou, quais os diâmetros que você já aferiu, quais os perímetros que você aferiu, né? Se teve aí, você fez só da região anterior, da região posterior, da lateral direita ou esquerda, né? Então, tudo isso você precisa estar relatando qual a posição que você deixou esse paciente para avaliação, enfim. Tá? Isso aí dá uma boa interferência. Isso aqui, como eu falei, né? Então, temos aí, gente, se você observar também, temos a canetinha de marcação, temos aí o protocolo, né? Que eu falei que você vai anotar aí o que você mediu. Nós temos o adipômetro, nós temos a balança, né? O estadiômetro, que não está aqui, mas a gente precisa do estadiômetro. Isso aqui é um disco que parece aquele que eu falei, o coraçãozinho. É um disco, tá? Que eu vou colocar lá o peso que eu identifiquei na pessoa, né? E a altura, e ele vai me dar automaticamente o IMC. Isso aqui ajuda a gente pra caramba. Ajuda a gente muito, né? Quando a gente faz ações assim em grande quantidade, né? Então, você está fazendo um evento, né? Da sua cidade, tá? E que lá você vai ter que ver o índice de massa corpórea dessa pessoa, né? Esse disco aqui de IMC, ele ajuda a gente pra caramba, tá? Às vezes você não tem o estadiômetro, mas você tem isso aqui, que é como se fosse uma trena, tá, gente? Ele é durinho, é como se fosse uma trena. Isso é muito usado em academia também, né? E ele pode ser flexível, tá? Aqui tem uns parâmetros, é só um exemplo de tabela também, da tabela de medida de porcentagem de gordura corporal, tanto para o homem quanto para a mulher, de acordo com a idade, né? Então, tem as idades e as medidas, né? Aquelas que são ideais. Temos as balanças, essas são as mais comuns, né? Tem a pediátrica antropométrica, que é parecida com essa aqui, que a gente tara, tá? Tem essa aqui adulto, né? Tem a digital. Temos essa aqui, que eu coloquei, porque eu não sei se vocês conhecem, que é também usada em ações de combate à desnutrição infantil, que é a balança gancho de peixe, que ela pode ser analógica ou digital, tá? Não é para pesar peixe, não, gente. O nome é gancho de peixe, porque tem isso aqui, olha. Quer ver? Vou te mostrar. É isso aqui, ó. Vem como se fosse um macacãozinho, né? Que a gente coloca a criança ali. Vocês já tinham visto essa balança, gente? Alguém já viu? Em algum lugar? Já vi. Uhum. Também é usada muito em ações de saúde coletiva.
Eu já usei muito essa balança também. Ela Eu é já boa. vi enfermeiros em creche e de fazer exatamente isso. Ela é ótima, ela é muito boa e ela também dá para montar ali na hora, botar em qualquer lugar, né? Então, aquela digital às vezes não é muito legal, às vezes a criança se mexe, né? Então, é melhor a gente usar essa aí. Tem de forma analógica, que é essa aqui, né? E tem a digital, tá? Tem esse ganchinho aqui, que a gente chama de gancho de peixe, né? Então, existe um programa, né, de ação social chamado Pastoral da Criança. Não sei se vocês já ouviram falar nessa ação, né, que ela faz ações de combate à prevenção de desnutrição. Hoje é uma desnutrição infantil, né, e também na pessoa idosa, tá? Só que hoje o foco já mudou, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês, tá? Então, na pastoral da criança, que é essa blusa aqui que a moça está usando, tá? Que é o símbolo da pastoral, eu acho que é a Igreja Católica que é responsável, né, por essa ação. Eu acho não, tenho certeza, né? Eles usam muito essa balança de peixe. Já trabalhei com a pastoral aqui em Campos, ali no Novo Eldorado, pesando as crianças do Novo Eldorado. Foi muito bacana. E aí eu vou falar um pouquinho da experiência minha com eles, né? Então, assim, a gente faz uma puericultura em massa, tá? É mesmo para poder fazer uma cobertura da área, né? Então, a gente faz parceria, gente. Quando a gente fala de SUS, que a gente fala de parceria, né? A gente faz parceria, né? E essa parceria com esse programa da Pastoral da Criança tem ajudado muitas pessoas, muitas famílias, muitas pessoas que não têm condições de se alimentar, né? Bem, aí a pessoa, né? A criança, ela recupera o peso, que depois eu vou falar um pouquinho da multimistura com vocês, que também é dada pela pastoral. Então, a gente pode, né? Fazer essa parceria, né? O governo, ele pode fazer a parceria com essas ONGs, né? Então, é muito interessante usar isso aqui. Então, a gente faz uma reunião inicial com as famílias, né, com as mães, porque às vezes elas vêm mais para pegar a multimistura para as crianças, porque às vezes não tem que comer, né, ou a criança tá baixo peso, ou tem né, ou elas vão para a gente estar avaliando o cartão vacinal dessa criança, né? Ah, vou lá só para ver como está a vacina, né? Mas aí a gente já pesa, ver estatura, ver toda a questão de comorbidade da criança, enfim, tá? Então, a gente faz uma reunião, né, anteriormente, fala um pouquinho sobre toda aquela pirâmide que eu dei para vocês, aquela pirâmide nutricional, a gente explica sobre a pirâmide, a importância dos alimentos, né, a importância de comer um pouquinho de cada coisa, né? A gente explica um monte de coisa, cada encontro a gente explica sobre alguma coisa, a importância de estar acompanhando a vacinação dessa criança, o peso, a estatura, né? É muito importante saber que existem programas também que são inerentemente associados às nossas ações, né? Para que a gente possa fazer essa cobertura. Por exemplo, o cheque cidadão, né? Que o pessoal pega aí, né? As pessoas aí e tem um poder aquisitivo, né? Relativamente menor, né? E que precisa do cheque cidadão. Uma das prerrogativas, né? Para que essa pessoa mantenha, né? Recebendo esse valor, né, monetário, é manter a criança na escola, né, e sempre deixar essa criança com a vacinação em dia, né, com a estatura, com a puericultura em dia, né, com peso, estatura, tudo direitinho, né, porque se ela faltar, né, que é o que a gente faz, é outro mutirão que a gente faz, tá? A gente usa até isso também
PSE, que é Programa Saúde Escola, a gente faz os mutirões, né? A prefeitura, ela traz para a gente as fichas do Sisvan, vocês podem até anotar isso, que é muito interessante, amanhã ou depois, se vocês lembrarem disso que eu estou falando, tá? A gente tem a ficha do Sisvan, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Nós, enfermeiros, convocamos a comunidade e tal dia vai ter puericultura, distribuição de multimistura, tá? Aí vai aparecer um monte de criança lá. E às vezes você está fechando a unidade e está surgindo mãe com criança. Aí surge criança, não sei de onde, é muita gente, né? E aí você vai pegar, gente, vai atender essas crianças, vai fazer tudo isso, essa puericultura, esse exame, tá? Vai inserir agente comunitário, vai inserir técnico de enfermagem nesse mutirão. É muito legal, porque quando você terminar, você vai falar assim, nossa, consegui fazer a cobertura da minha área, né? Tá todo mundo pesado, tá todo mundo avaliado, tá tudo ok, tá tudo registrado. Aí você vai lá, gente, tem uma ficha que a secretaria ela envia para a gente, que é uma ficha que a gente anota todos esses dados na ficha do Sisvan, tá? Porque é um dado que vai referenciar se essa criança está baixo peso, se ela está sobrepeso, né? O que a gente fez com essa criança que está sobrepeso ou que está baixo peso? Estão entendendo isso? Acompanhando aí comigo? Então, é muito interessante a gente saber da nossa ação também, né, nessa questão da avaliação do estado nutricional, né, numa comunidade, enfim. Bem, uma outra balança que nós temos, né, então eu já falei da balança gancho de peixe, nós temos essa balança aí de bioimpedância, né, como eu falei para vocês. Essa balança de bioimpedância, tá, ela tem aí, depois eu vou mostrar para vocês também como que ela funciona, essa hastezinha aqui, que a gente vai ficar igual essa moça aqui, a gente vai subir nessa balança, vai pedir a idade da pessoa, né? A altura do cliente, né? A idade, a altura. Quando você coloca os dados na balança de bioimpedância, quem já viu essa balança ou já usou essa balança? Quem já usou essa balança? Eu. Não é assim? Eles pedem sua altura, eles pedem sua idade, e aí, às vezes, ele já tem um registro armazenado da pessoa que pesou anteriormente. Às vezes, a gente precisa zerar isso para que a gente tenha um novo registro, tá? Para que aquilo ali não venha confundir o peso anterior, né, com o peso que você está registrando no momento. Aí depois eu vou mostrar direitinho para vocês, tá? Só voltando lá, eu vou mostrar um vídeo voltando na questão da dobra cutânea, porque eu já falei dos materiais, né? A balança de bioimpedância, ela vê, né, o peso, né? A gente já coloca a altura ali, e ele vê isso aí, quantidade estimativa de gordura, de massa magra, né? Quanto que você precisa ganhar aí, tá? Então, vou colocar aqui um pouquinho esses vídeos aqui rapidinho para vocês terem uma noção de como que faz essa aferição com adipômetro. Ver se eu consigo colocar aqui. Bom, você como personal trainer vai ter que avaliar o seu cliente para poder gerar alguns dados que lhe deem critérios para a prescrição do exercício. E uma das avaliações mais importantes que existe são as avaliações de dobras cutâneas, para depois, posteriormente, poder transformar essas dobras cutâneas em percentual de gordura. E aí poder avaliar se esse percentual de gordura do seu cliente está elevado ou não, está no patamar adequado. Para a medida de dobra cutânea é fundamental saber trabalhar e manusear um instrumento importantíssimo, que na verdade tem vários nomes. Normalmente é chamado de adipômetro, mas também é usado o termo compasso de dobra cutânea ou especímetro, que é esse aparelhinho que eu estou mostrando para vocês. Esse aparelho é o que nós vamos usar para a medida de dobra cutânea. E hoje nós vamos mostrar para você, personal trainer, como manusear e como fazer a leitura nesse aparelho. Então, primeiramente, alguns pontos importantes.
Existem várias marcas desse aparelho. No Brasil, as mais conhecidas são Sescorf e Sunny. Esse que eu estou manuseando agora, no caso aqui, é um adipômetro da marca Sescorf e é o que nós vamos mostrar para vocês como é que funciona. As outras marcas funcionam da mesma forma. Tem um modelo um pouco diferente, um design mais ou menos arrojado, mas o funcionamento é praticamente o mesmo. Então, o que nós temos que perceber aqui? O adipômetro tem um relógio, depois eu vou mostrar para vocês como fazer a leitura nesse relógio. O adipômetro tem uma haste fixa, que é essa que eu estou segurando com o polegar, e esta haste fixa, ela fica tanto no cabo quanto na parte fixa. E uma haste móvel, que é essa que eu estou manuseando agora aqui. A dobra cutânea do cliente, onde nós vamos medir, fica nessa extremidade do adipômetro que nós vamos fazer medida. Num outro vídeo será explicado para vocês esse procedimento. Essa mola é fundamental porque ela gera uma pressão constante nas hastes, aproximadamente 10 gramas por centímetro quadrado de pressão, pressionando as dobras cutâneas depois da medida. E o manuseio do adipômetro, depois de fazer um certo treinamento, se torna bem simples. Ou seja, eu vou manusear o adipômetro, como vocês podem verificar agora aqui, com o dorso da mão e o polegar. Apenas com o dorso da mão e o polegar eu já consigo fazer um manuseio de firmeza do adipômetro. Obviamente, os outros 2 dedos menores da mão eu também vou usar para dar uma segurança maior no manuseio, embora o manuseio mais forte seja com o polegar e o dorso da mão. Os outros dedos auxiliam e o dedo indicador e médio, eles são usados para gerar a abertura no adipômetro, fazer a abertura do adipômetro. Então, como é que funciona? Esse é o manuseio básico. Você vai pegar no cabo do adipômetro, vai firmar no polegar, vai usar os outros 2 dedos para firmar e o dedo indicador e médio será feito para fazer a abertura no adipômetro. Com isso, a mola é tensionada, gerando uma pressão constante, onde eu vou colocar a dobra cutânea do meu cliente e vou fazer a medida. Então, esse é o manuseio básico aqui do adipômetro, né? Isso não demanda um certo treinamento, mas a partir de algum treinamento você vai ver que é bem simples fazer esse tipo de manuseio. Um ponto importante agora aqui, então, em termos do adipômetro, é a gente saber fazer a leitura da espessura da dobra cutânea que está sendo medida aqui. Para isso, eu vou agora mostrar como é que é feita a leitura e vou me aproximar da câmera para que vocês possam ter uma visão mais adequada dessa medida. Então, o que nós podemos notar aqui? Que nós temos 2 relógios. Um relógio maior, eu vou girar um pouquinho aqui para vocês terem essa noção, e um relógio menor. Vocês podem ver que o relógio maior gira no sentido horário e o relógio menor no sentido anti-horário. O que nós estamos vendo nesses relógios aqui? Nós vamos primeiro analisar o relógio maior. Esse movimento do relógio maior, e não vamos analisar nesse momento o relógio menor. Então, só no relógio maior, eu tenho uma medida de milímetros de espessura ou de abertura da haste móvel. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos 1 milímetro de abertura da haste. Então, a gente pode notar que a haste agora aqui teve uma abertura de 1 milímetro. Não existe dobra desse tamanho, mas é a medida da abertura que está sendo feita aqui. Vamos voltar de novo, então, para o relógio. Então, nós temos aqui 1 milímetro de abertura, 2 milímetros de abertura quando o ponteiro maior fica sobre o número 2, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, 8, 9 milímetros e 10 milímetros. Então aqui nós temos 10 milímetros, ou seja, deu uma volta completa no relógio grande do adipômetro. Vou mostrar agora aqui para vocês, vou me afastar um pouquinho. Nós podemos perceber que essa abertura equivale a 10 milímetros de abertura do adipômetro. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês a um aspecto importante. Se vocês agora fecharem o foco de análise no relógio menor, vocês vão perceber que o relógio menor agora marca o valor 1 e não o valor 0 como estava antes. Isso significa que o relógio maior deu uma volta completa, significando 10 milímetros. Se nós observarmos de novo, ó, eu vou voltar tudo para o 0, nós verificamos que tanto o relógio menor quanto o maior estão no 0, e conforme eu vou girando o relógio maior, nós vamos percebendo que o relógio menor vai se aproximando do 1. E quando eu dou uma volta completa no relógio maior, que são 10 milímetros, o relógio menor mostra o valor 1. Se eu der 2 voltas completas no relógio maior, o relógio menor aponta o número 2. Consequentemente, se eu der 3 voltas no relógio maior, o relógio menor apresenta o valor 3. Isso significa que são 30 milímetros de abertura na abertura do adipômetro para a medida de dobra cutânea. O que vai acontecer? Então vamos rever agora aqui a medida do relógio. Então vamos ver de novo. Então aqui eu tenho 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. Vejam que o relógio menor continua girando, se aproximando de 1. 5 milímetros, 6, 7,
8, 9 e 10 milímetros. O relógio menor deu uma volta. Quando eu continuo aqui, eu tenho a medida de 11 milímetros, 12 milímetros, 13 milímetros, 14, 15, 16, 17 milímetros, 18 milímetros, 19 e 20. Se vocês perceberem bem agora, o relógio menor se encontra no valor 2, ou seja, 2 voltas completas e eu tenho 20 milímetros de abertura da haste do adipômetro, da medida, consequentemente, da dobra cutânea. Se eu continuar aqui, eu tenho 21 milímetros, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 milímetros. Ou seja, o relógio menor deu 3 voltas, representando que eu dei 3 voltas no relógio maior, e significa, então, 30 milímetros. Se eu der continuidade a essa medida, eu terei 31 milímetros, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Percebam que o relógio menor encontra-se no número 4. E assim sucessivamente. Todas as medidas são feitas dessa forma. Voltando aqui. Então, essa é uma medida de espessura e como eu faço a leitura do relógio. Se vocês perceberem, o relógio menor, ele sempre dá a medida de quantas voltas foi dado no relógio maior. Então, o que eu preciso fazer no momento de fazer e executar efetivamente a leitura no meu cliente? Eu preciso fazer a tomada, que vai ser mostrada em outro vídeo para vocês, da dobra, colocar o adipômetro, e a primeira leitura que eu tenho que fazer dos dois relógios é no relógio menor. Se o relógio menor apontar o valor 1, significa que o relógio maior já deu uma volta, então eu estou em 12, 13 e 14 milímetros. Se o relógio menor apontar o valor 2, entre 2 e 3, significa que o relógio maior deu 2 voltas, então eu me encontro entre 20, 21, 22, 23, 24, 25 milímetros, 27, 28, 29, e se for 30 milímetros, o relógio menor tem que ter dado 3 voltas. Então eu sempre vou, primeiramente, fechar o foco no relógio menor, verificar quantas voltas foi dado no relógio maior, para ver se eu estou na casa de 10, de 20, de 30, de 40 milímetros de espessura, e se é 41, 42, 43 milímetros de espessura, eu vou verificar daí se no relógio maior. Então eu vou tentar mostrar essa medida agora para vocês. Então nós vamos ver aqui, ó. Eu vou fazer uma abertura rápida do relógio. Então, por exemplo, aqui, ó, eu verifico o quê? Que o relógio menor se encontra no 3, indo para o valor 4. Então, deu 3 voltas, são 30 milímetros. Se o relógio maior tiver aqui, ó, são 31 milímetros. Aqui nós teríamos 33 milímetros. Vou fazer outra abertura de novo para a gente fazer a leitura. Se nós percebermos agora aqui, ó, nessa posição, o relógio maior, ele já deu 6 voltas, se aproximando de 7 voltas, ou seja, são 60 milímetros, e no caso aqui 61, 62, 63 e 64 milímetros é a medida da abertura do adipômetro. Essa é a leitura que nós temos que fazer. Então, primeiro no relógio menor, verifica que está entre o 1 e o 2, então ele está em 15 milímetros, aqui ele estaria em 33 milímetros, e aí a única fator ainda que falta para que a gente possa ter uma análise correta é o valor que está entre o 0 e o 1, entre o 0 e o 2, entre o 2 e o 3, que seriam aqui os décimos de milímetros. Então, por exemplo, vou fazer uma leitura aqui para vocês. Aqui, o relógio maior deu 3 voltas indo para o 4, então eu tenho 30 milímetros, 37 milímetros, e aqueles valores menores ali vai me dar os décimos de milímetros, são 37,5 milímetros. Aqui eu teria 40,5 milímetros, aqui eu teria 41,4 milímetros, aqui nós teríamos 42,2 milímetros, e assim sucessivamente. Então essa, pessoal, é a medida ou a forma de se fazer a leitura no adipômetro. É um aparelho que requer algum treinamento. Nós vamos mostrar, novamente, repito, em outros vídeos, outros fatores de treinamento, mas essa é a forma de manuseio do adipômetro e a forma de leitura, que com o treinamento vocês vão ficar bem aptos a fazer a leitura. Lembrem sempre, façam foco primeiro no relógio menor, depois verifique o relógio maior, e os décimos de milímetros são os últimos detalhes a serem verificados. Ok, pessoal, deu para entender? Então, o acompanhamento... Estão me ouvindo aí? O acompanhamento dessa estimativa de gordura, né?
vai ser de acordo com a abertura também desse adipômetro, né? Então, com o tempo, né, dependendo da meta da pessoa, né, que é perder gordura, no caso, aí, aumentar massa, né, você vai anotando, você vai anotar nos detalhes aí na sua ficha, né, e vai ver se essa estimativa ela vai diminuindo, ok? Aqui, vou só falar como que a gente faz a mensuração das dobras, tá? Dobra cutânea. Bom, você como personal trainer vai ter que avaliar o seu cliente para poder gerar alguns dados que estão no patamar adequado. Para a medida de dobra cutânea é fundamental saber trabalhar e manusear um instrumento importante. Nós vamos mostrar para você, personal trainer, como manusear e como fazer a leitura nesse aparelho. Então, primeiramente, alguns pontos importantes. O que nós temos que perceber aqui? O adipômetro tem um relógio, depois eu vou mostrar para vocês como fazer a leitura nesse relógio. O adipômetro tem uma haste fixa, que é essa que eu estou segurando com o polegar. Vou verificar agora aqui. Acho que eu botei o mesmo, né? Vamos voltar de novo então para o relógio. Botei o mesmo. O relógio menor, 23 milímetros. Não, eu botei o mesmo. Então eu me encontro entre Se eu 20. consigo encontrar o outro aqui, eu acho que é o mesmo, mas não tem problema não, tá? Enfim, já tá tudo descrito aqui, olha, como que faz as medidas, tá? Então, a medida, ela faz dessa maneira, e as fotos estão aqui, ó, como que a gente faz a prega cutânea, a gente marca, a gente demarca, como a gente viu ali, com a caneta específica, tá? Com o dedo indicador e polegar, a gente faz a prega cutânea, sempre segurando o adipômetro com a mão direita, né? E depois anotando o registro, né, do relógio pequeno, do relógio grande, né? E das unidades de medida menores aí, como o profissional falou, né? Eu coloquei aí, gente, como eu falei, o educador físico, ele usa muito mais do que a gente, né? Mas a gente também, em algumas circunstâncias, a gente vai ter que utilizar e a gente precisa saber utilizar o adipômetro, tá? Nós precisamos ter esse tipo de conhecimento, tá? E aí, falando um pouquinho da balança de bioimpedância, que algumas pessoas disseram que não conhecem, né? Só para a gente ilustrar também. A balança de controle corporal HBF 514 On-Roll faz análise completa e fornece uma compreensão abrangente de composição corporal. Ao contrário de outras balanças com composição corporal que se baseiam em medições de pé a pé, a balança On-Roll mede todo o corpo, ou seja, do braço ao pé. Oferece 7 parâmetros corporais: peso, índice de massa corpórea, IMC, gordura corporal, gordura visceral, idade corporal, músculo esquelético, metabolismo basal. Para obter resultados mais precisos, é importante que a medição seja feita 2 horas antes ou após a alimentação. Caso tenha marca-passo ou esteja grávida, não se recomenda a utilização. Para ligar, basta pressionar o botão que se localiza abaixo da plataforma. Caso seja seu primeiro acesso, a balança pedirá informações de data e hora. Ao solicitar a data, utilize as setas para alterar o valor. Quando chegar no número desejado, pressione 7. Faça o mesmo para as outras configurações de data e hora. A balança possui 4 perfis de usuário que permitem armazenar dados por 90 dias na memória. Para utilizá-lo, basta selecionar o número que deseja e, caso seja o primeiro acesso, deve-se configurar os dados de idade, sexo e altura utilizando as setas e o botão 7, conforme explicado anteriormente. Esses dados ficarão armazenados para as próximas utilizações. Se for utilizada por um usuário esporádico, a sugestão é a opção Guest e configurar os dados pessoais todas as vezes que alguém diferente for utilizá-la. Selecionado o perfil Guest ou perfil de usuário, aguarde até aparecer o valor 0,0 kg. Suba na balança e desconecte o visor. Os pés devem ficar em cima dos eletrodos da base e as mãos devem segurar os eletrodos de aderência. Primeiramente, posicione o visor abaixo da cintura, de forma que seja possível ver a tela.
Automaticamente, o peso aparecerá no visor. Quando ele piscar 2 vezes e estabilizar na tela, erga os braços em um ângulo de 90 graus. Os indicadores da barra de progresso de medição na parte inferior do visor aparecem gradualmente. Eles serão sua referência para saber quando a análise dos parâmetros foi concluída. Feita a análise, o seu peso será exibido novamente. Desça da plataforma. Caso tenha selecionado algum perfil de usuário e houver pelo menos uma medição salva na memória, esta aparecerá no visor em Meu Histórico. Para consultar os resultados, basta pressionar o botão referente ao que se deseja saber. Por exemplo, para consultar o peso, pressione este botão e obtenha o resultado. Pressione novamente e você terá acesso ao IMC. Para consultar outros parâmetros, pressione os botões gordura corporal, metabolismo basal, idade corporal, músculo esquelético, gordura visceral. Veja que em todos os parâmetros analisados, a balança mostra se o resultado está dentro dos padrões da normalidade através desta barra: baixo, normal, alto ou muito alto. Após o término do uso, pressione o botão abaixo da plataforma. Lembre-se de sempre realizar as medições em um chão estável para evitar interferência nos valores. Evite em cima de tapetes e carpetes. Em caso de dúvidas, entre em contato com... Isso aí, gente. Essa é a balança de bioimpedância, tá? É muito utilizada em consultório de endócrino, nutricionista, pessoas que trabalham com estética, academias, né? Enfim. Então, quando a gente fala, né, desse tipo de avaliação, e aí eu falei um pouquinho daquela balança de gancho de peixe, né, a gente falando de estado nutricional, né, eu vou falar um pouquinho dessa profissional aqui de saúde, que é chamada doutora Zilda Arnes, não sei se vocês já ouviram falar na médica pediatra Zilda Arnes. Quando você fala de nutrição no Brasil... Estado nutricional, né? Quem ganhou vários prêmios nessa linha aí, né? Embora ela não seja nutricionista, mas pediatra, né? Ela trabalhou muito fortemente no Brasil com a pastoral da criança em relação à desnutrição infantil, combateu e conseguiu melhorar bastante a desnutrição no Brasil. Nós não podemos deixar de falar em doutora Zilda Arnes. Alguém já ouviu falar nessa médica pediatra? Alguém mais velho aí já ouviu falar ou ninguém nunca ouviu falar? Oi? Alguém ouviu falar da doutora Zilda Arnes? Eu não. Então, doutora Zilda Arnes, gente, só falando um pouquinho do histórico, né? Ela é uma médica pediatra e sanitarista brasileira, então quando a gente fala de nutrição, a gente fala de estado nutricional, ela que difundiu a multimistura no Brasil, né? Ajudando essa população pobre aí a recuperar o peso, né? Ela, por estar junto ali a pastoral da criança, né? Que é uma iniciativa da Igreja Católica, ela tinha também uma identidade muito próxima a essa organização, por ser irmã do Dom Paulo Evaristo Arnes, que era um pároco, né? Foi também a fundadora e coordenadora internacional dessa pastoral, né? E da pastoral da pessoa idosa, né? Então, como eu falei, né? A multimistura, ela inicialmente... ela foi criada para combater a desnutrição infantil, mas depois, né, a característica, né, foi mudando, né, as crianças não estavam mais desnutridas, né, elas estavam sobrepeso, né, e aí foi trabalhar de uma forma diferente. E aí foi voltada aí essa multimistura a pessoa idosa, né, que na terceira idade perde muito peso, se alimenta mal, né, já falei isso em saúde do homem, né, por conta da própria idade, né, isso pode acontecer, então, e a imunidade cai, então essa multimistura, ela foi
direcionada aí para a pastoral da pessoa idosa também, né? Sempre avaliando o estado nutricional, tanto da criança como do idoso, né? Sempre em prol de diminuir essas estatísticas aí de desnutrição, né? No Brasil. Então, eu não tenho como falar de estado nutricional, de desnutrição, toda de avaliação nutricional, sem falar nela, né? Então, ela recebeu diversas menções especiais, títulos de cidadã honorário do país e a pastoral da criança também, né? Recebeu diversos prêmios, porque o trabalho da pastoral foi tão efetivo, né? Que as próprias prefeituras começaram a fazer parceria, né? A gente começou a trabalhar junto, né? Com a pastoral, que nem é do governo, né? Mas era tão efetivo, né? E como ela mesma falava, né? Ela não é mais viva, né? Ela fez uma missão lá no Haiti e ela faleceu naquele terremoto. Não sei se vocês lembram que teve um terremoto no Haiti uns tempos atrás, em Porto Príncipe, e ela morreu lá, né? Ela estava trabalhando com essa questão também de desnutrição nesse país, tá? E acabou, infelizmente, tendo essa fatalidade de falecer lá, né? Nesse terremoto, né? E aí ela, em 2012, graças a Deus, ela conseguiu uma seleção internacional, né? Ela foi eleita aí a 17ª maior brasileira de todos os tempos. Ela fez um trabalho maravilhoso, que talvez outros profissionais que são do sistema não tenham feito, né? Mas ela trabalhou muito tempo como sanitarista, ela trabalhou para o governo, né? Ela trabalhou de forma efetiva, né? Mas criou aí essa pastoral que ajudou muito. Eu vou botar aqui só uma fala dela bem breve, não vou botar muito não, só para vocês terem uma noção de como que era o trabalho, né? Tinha materiais didáticos também, gente, que isso que é empoderamento, né? Isso que eu falo, né? A pastoral da criança não era só esse combate, mas eles produziam materiais didáticos para capacitar, né? É o que eu falo, líderes comunitários, né? Aquelas pessoas que não têm instrução, né? E ela empoderava as próprias pessoas da comunidade através do conhecimento, né? Eles faziam materiais didáticos para isso, né? Então, ela vai falar um pouquinho aqui rapidinho, não vou demorar muito, não. Das relações familiares, estimulando uma cultura de paz e de melhor convivência entre as pessoas. Os resultados, que não só melhoram índices de saúde e saneamento, promovem a autoestima e fazem crescer o sentimento de dignidade e de cidadania entre as populações atendidas. O modelo já foi exportado para países da América Latina e da África e recebeu do governo brasileiro a indicação para o Prêmio Nobel da Paz deste ano. O prêmio não veio, pelo menos desta vez, mas no entendimento de Zilda Arnes, a indicação já foi um prêmio, chamando a atenção do mundo para uma ação social que está ao alcance de qualquer comunidade e que mostra como a solidariedade, através do trabalho voluntário, pode mudar a realidade, salvando vidas e promovendo o desenvolvimento humano. Para entrevistar a médica Zilda Arnes, coordenadora nacional da Pastoral da Criança, nós convidamos Gilberto Nascimento, colunista do Jornal Diário de São Paulo, a jornalista Nilza Iraci Silva, coordenadora executiva do Guelé 10 e do Instituto da Mulher Negra, Ricardo Soares, apresentador e diretor do programa Caminhos e Parcerias da TV Cultura e do programa Literatura da STV, Stephen Canes, articulista da revista Veja e diretor do site www. Também não se dá valor à promoção. A senhora acha que existem outros desafios, outros problemas grandes da sociedade brasileira que podem ser resolvidos dessa maneira ou outras coisas que exigem outro tipo de solução? Políticas públicas, mudança na maneira de governar, enfim, alterações maiores do que as que a pastoral promoveu? Normalmente não se dá muito valor às coisas simples e também não se dá valor à promoção e à prevenção. E assim, tanto na área da saúde quanto educação, marginalidade, né?
Então, eu creio que nessa área nós podemos avançar bastante e, naturalmente, compete não só o governo, mas também a sociedade, as próprias famílias, assumirem o seu papel. E a Pastoral da Criança, principalmente, se ocupa com as famílias, para saberem cuidar bem dos filhos. Agora, tem que também, muitas vezes, ter melhores condições de vida. Então, a alfabetização, geração de renda e outras coisas mais. Qual foi a chave, na opinião da senhora, do sucesso do trabalho da pastora? Eu O creio ponto central. É a solidariedade e a multiplicação do saber. Então, nós formamos uma rede de solidariedade humana em cada bolsão de pobreza e miséria. E o protótipo, o propulsor, vamos dizer, do desenvolvimento da Pastoral da Criança foram as próprias líderes que moram nessas comunidades. Então, melhorando, vamos dizer, o tecido social da liderança, nós expandimos isso para todas as famílias. Quer dizer, a solução, então, estava mais na própria base, comunidade. Na base. Eu creio que nós temos que dar muito mais valor às comunidades e fazer sempre o agente de transformação que mora na comunidade ser a pessoa principal. Doutora, eu tive a sorte de fazer aqui recentemente para a TV Cultura um episódio do Caminhos e Parcerias que mostrava a ação da Pastoral da Criança no norte de Minas Gerais, em Montes Claros, naquela região de Montes Claros. Aí eu tive uma impressão ao fazer esse programa. Só para vocês terem uma noção, gente, como ela foi importante, né? Ela fala da importância do empoderamento das pessoas da comunidade, tá? Então, para combater desnutrição, né? Para a gente trabalhar com isso, lembrar sempre do SUS, lembrar sempre dos princípios de diretriz do SUS, lembrar sempre dos condicionantes determinantes da saúde, como ela acabou de falar ali, né? A renda, a questão econômica tem muito a ver, né? Distribuição de renda. Então, a gente sempre tem um olhar atento, né? A realidade dessas pessoas que a gente está atendendo, tá? Então, ela foi responsável, né? Coordenadora desse programa. A multimistura tem muita importância nessa questão de melhoria do estado nutricional, né? Porque a multimistura, né, ele é um concentrado de vitaminas e sais e vitaminas e minerais, né, que é feito através de vários tipos de farelos, né, de pó de folhas, pó de sementes, casca de ovo, né, como aqui está dizendo, né, e aí geralmente é colocado junto com a comida, gente, ou através, até dentro de um sorinho mesmo, né, do bebê, pode misturar de um leitinho em pó, enfim, tá? Então, a multimistura, ela tem, né, alguns elementos, né, como aqui está dizendo, tem proteínas, tem lipídios, tem zinco, tem sódio, né, tem ferro, tem cálcio, né, então tudo que é necessário, né. Aí você fala assim, mas aqui no Brasil, professor, tem isso? Não. Tem regiões que tem, né, aquelas regiões que são mais áridas, né, então tem sim, tem lugares que a gente precisa trabalhar. E aqui em Campos, gente, por mais que você ache que não tenha, mas tem lugares aí para dentro que tem pessoas que têm filhos com desnutrição, tá? Não tem o que comer, não tem o que se alimentar pela condição socioeconômica e a gente precisa fazer essa avaliação aí nutricional, né? E essa multimistura, né, com a indicação, né, o que seria, para que ele serve, né, quais seriam as indicações, né? Para promover o crescimento, né, do fora e dentro do útero do bebezinho, da criança, aumentar a resistência às infecções, prevenir, né, tanto de criança como idoso, como adulto que for, prevenir e curar a anemia nutricional, diminuir diarreias, que também previne diarreia, diminuir doenças respiratórias, né, e manter a saúde, tá? Então, só relembrando, né, ela pode ser chamada de farinha múltipla, ou ela pode ser chamada de farinha de multimistura, que tem todas aquelas composições, como eu falei. Aí, gente, vocês vão, às vezes, pesquisar, né? Existe a multimistura que é tradicional, mas tem várias vertentes agora que eles mudaram, né? E uma outra coisa que eu vou falar para vocês, multimistura, antigamente ele era feito de uma forma caseira, né?
torrado, né? As sementes torradas, trituradas e tal. Hoje, né, nós já temos essas multimisturas para vender, que é feito de forma muito mais segura, né? Muito mais, né, que seja industrializada, né? Mas de um âmbito de segurança maior. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? Quando a gente vai falar um pouquinho de multimistura, né? Eu não sei se já ouviram falar alguma coisa a respeito da multimistura, né? Tem uma linha de pessoas que são a favor da multimistura, né? Principalmente aquelas pessoas que trabalham mesmo com população carente, que não tem de onde tirar nada, nenhum alimento, né? Nem algum medicamento para recuperar esses clientes, tá? Porém, tem uma linha que fala, né, que dependendo da... Lembra quando a gente fala quando a gente fala de alimentação, a gente fala desde a produção, desde o manejo, né, do alimento, né? Então, tem uma linha de nutricionistas que não são a favor a esse tipo de multimistura, né, feito em casa, né? Que não seja por uma empresa ou profissionais que estejam adequadamente com EPI, por conta, gente, de contaminação, tá? Proliferação de bactéria, né? Tempo de acondicionamento errado. Vocês estão entendendo isso? Estão comigo aqui, gente? Oi? Tem alguém comigo? Sim. Tá? Então, tempo de acondicionamento, né? Da multimistura. A gente precisa ter um protocolo, que a gente chama que é POP, né? Olha, foi fabricado tal dia, vai vencer tal dia, né? Aonde que está sendo armazenado, né? Em quanto tempo que ele tem que dar dispensação, né? Como que ele é feito, se esses profissionais eles estão usando touca, se eles estão usando máscara, se eles estão usando, né, higienizando as mãos, né? Então, tem uma linha aí que não gosta de falar mal da multimistura, mas cientificamente é comprovado que já tirou muitas milhões de pessoas da desnutrição, tá, gente? Por que eu tô falando nisso, né? Porque vocês podem fazer a leitura de algum artigo, alguma coisa que fale realmente nessa questão, né, nutricional, que fale da questão da produção da multimistura, né? Então, por isso que a multimistura, se você for em algumas casas, né, aqui em Campos tem, eu acho que é Empório, não sei o que, esqueci o nome. Já tem, se você procurar, tem multimistura pronta. Se você procurar, tem multimistura, já vem o saquinho pronto com a multimistura, né? Então, eles já vendem pronta a multimistura, né? Então, assim, e cada região do Brasil, né, tem um manual que eu li, mas aí eu não botei muitas coisas nesse manual, que tinha muita coisa, né, um manual que eu li, cada região do Brasil, ela pega um tipo de alimento que é regional e faz essa multimistura, né? Vamos supor, como eu tô falando aqui, ó, uns pegam e botam farelo de arroz, farelo de trigo, ou farelo de milho, ou semente de abóbora, semente de melancia, gergelim, que é torrado, né? E vai triturar, vai virar um pozinho. Pode folhas verdes escuras, pode ser de aipim, batata doce, de abóbora, casca de ovo também, que é torrada e triturada, né? Então, assim, cada região, ela vai fazer da maneira dela, né? Então, ela é considerada como atribuído, né, como um valor, um suplemento, né? Ele não é um alimento em si, o alimento padrão, ele é um suplemento, né? E vai colocar na comida, né, uma colherzinha ou 2 colherzinhas que foi indicado para que essa pessoa aí ganhe peso, tá? Sendo preconizada para recuperação e reequilíbrio nutricional, essas qualidades aliadas ao seu baixo custo, né? Por isso que ela tem uma maior efetividade, porque ela tem baixo custo. São coisas baratas que dá para fazer, como eu falei, de forma caseira, mas com toda paramentação, todo cuidado, e é de baixo custo, né? E ajuda aí as carências nutricionais, tá? Aqui é uma foto dos voluntários, né, fazendo aí a multimistura, lendo aí como que faz
ir fazendo, né? Tem um momento que te retira, seca, né? Deixa aquelas folhas secarem, né? Não é de qualquer maneira, né? Tudo é dosado, tem uma dosagem específica, tudo é pesado, tá vendo? Tem que ter uma balança pesando, né? Senão, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, tudo em excesso se torna tóxico. Então, você não vai fazer de qualquer maneira. Então, tem as medidas direitinhas para fazer, né? Senão você vai também intoxicar ou aquela criança, ou adulto, ou idoso, tá? Então, precisamos de balança de precisão. Essa, como eu falei na aula passada, é uma balança que mede alimentos, aqui também, ó, tá vendo? Mede o peso, né? Afere o peso. Aqui é uma ação, né, de distribuição, eles botam no potinho, tudo direitinho, como eu falei, vai lá, mede, vê cartão vacinal, faz puericultura da criança, né, faz aquele esquema todo, faz a reunião com as mães, né, tô falando no exemplo da criança, né, gente, mas isso aí pode ser para idoso, tudo. E aí, no final, dá essa multimistura. Outra coisa também, hoje, como eu falei com vocês, o foco, né, é o idoso, não é tanto mais a criança, aí depende da região onde você for trabalhar. E também tem algumas pastorais, né? A pastoral, né? Ela também, ultimamente, ela tem distribuído para pacientes pós-cirúrgicos que perdem peso, né? Que tem muita dificuldade de ganhar peso pós-cirurgia, paciente imunossuprimido, que tem imunidade baixa. Então, gente, o público-alvo, vocês podem até estar anotando isso, né? O público-alvo da distribuição de multimistura foi mudando, tá? Até por conta da mudança mesmo dos acontecimentos, né? Das crianças que não estão mais desnutridas, né? Enfim, aqui é só para ilustrar, né, que tem os cadernos, né, a produção aí científica também, não é uma coisa de qualquer maneira, onde empodera, né, os líderes comunitários. Eu acho muito legal, gente, muito bonito mesmo, você inserir as pessoas da própria comunidade, as pessoas que sabem a realidade ali daquela comunidade com conhecimento, né? Você, como enfermeiro, você é uma referência na sua comunidade ou na sua área, no local, né, onde você é um enfermeiro, você é uma referência para as pessoas ali da comunidade. Então, você é um ator social e que você potencializa, né? Você, como a doutora Zilda Arnes falou, a gente empodera aquelas pessoas da comunidade, a gente dá empoderamento. Como que a gente dá empoderamento? Através de conhecimento, né? Então, nós podemos produzir isso, nós podemos fazer reuniões, né? E convocar algumas pessoas que tenham interesse em trabalhar voluntário, né? Caso a área seja muito grande, né? E você precise de uma cobertura maior, porque muitas vezes, gente, o enfermeiro fica cansado, porque os agentes comunitários são poucos. E a gente não consegue trabalhar a área toda, né? A gente não consegue ter uma cobertura legal para fazer isso, que às vezes você acha que é uma coisa surreal, mas aí depende muito também da atitude do enfermeiro, né? Como que esse enfermeiro ele vai fazer uma estratégia para alcançar isso, e é o nome dele que está sendo levantado ali. Se você tiver uma cobertura, se você tiver tudo zerado, né? Do acompanhamento de crescimento, desenvolvimento dessa criança, ou da pessoa idosa, ou das pessoas que estão recebendo visita domiciliar do pós-cirúrgico, que precisam ganhar, né? Gente, isso é muito legal, isso é muito legal. Então, você pode fazer essa capacitação com as pessoas da comunidade, empoderar, né? Colocar ele como um líder comunitário, chamar ele para perto, né? E fazer um trabalho bem bacana, tá? Bem bacana mesmo. Às vezes você nem sempre vai ter um técnico em enfermagem, nem ninguém para estar te acompanhando. Então, nós selecionamos essas pessoas da comunidade. Já fiz isso várias vezes, tá? Isso aqui é uma fotinho que eu botei do saquinho de multimistura, que eles... vou aumentar até aqui para vocês, ó, tá vendo? Multimistura aqui é para adultos, ó. Tem para adultos, tem para crianças, tá? Uma quantidade maior, né? E outros medicamentos que a pastoral também faz, que a gente chama de fitoterápico, né?
de plantas, né, através de plantas, soluções, enfim, que usa muito como terapia alternativa em saúde coletiva, né, está muito em alta essa terapia alternativa, tá? Então, também é distribuído pela pastoral, que ajuda, auxilia também a combater as comorbidades, junto com a desnutrição. Então, sempre ter esse olhar de não só desnutrição, mas existem as comorbidades, como eu já falei de desnutrição, né? Se tem parasitose, tratar a parasitose, não adianta você tratar uma desnutrição se você não trata a parasitose, né? O que tem em torno disso aí? Anemia, né? Enfim, tá? Então, lembrando de avaliação de estado nutricional, não podia deixar de falar da importância, né, muito grande no Brasil e no mundo que a multimistura teve, beleza? Coloquei uma atividade para vocês. Ah, não, isso aqui como que faz o modo de preparo, tá? Da multimistura, tem os ingredientes, tem o preparo aí, como que se faz, ele é peneirado, ele é torrado, tá? Não deixar tostar demais, né, que tá falando, porque senão ele fica com um sabor amargo, então, né, sempre tá observando, ele tem que ser moído, peneirado, antes de ser tostado. As folhas, né, lembra do preparo, né, elas têm que ser lavadas e secas, à sombra em tempo seco, né, cuidado para não dar mofo. Então, o cuidado, né, esse que é o problema, né, é isso que a gente tem que olhar, né, e às vezes você vai estar à frente aí de uma expedição aí, de alguma ação aí, que você tem que estar bem atento a isso, tá? As sementes também devem ser lavadas, secas, tostadas, moídas e peneiradas. Uma colher de farinha múltipla para cada xícara de arroz, farinha de trigo e fubá, tá? Aqui tem um modo de preparo, as medidas. Isso aqui, gente, é uma das receitas. Existem, como eu falei, cada região, né, tem uma receita específica, né, de acordo com os alimentos, né, que tem na região. Então, tem aí as medidas de farelo de arroz, farelo de trigo, semente de gergelim, girassol, semente de abóbora, porque eu falei que tem que ter melancia e melão misturados, que eu falei que não pode ter uma medida muito além, né, porque senão aquilo vai se tornar tóxico para as células, para o organismo do indivíduo, né? As folhas de abóbora, folhas de batata doce, tudo isso, gente, ele vira um pó, né? Então, é multimistura, como a gente já falou, tá? Aqui, gente, a fotinho de doutora Zilda Arnes com um bebezinho, né? Evidenciando aí esse combate de desnutrição. E aqui, gente, peguei uma foto de uma menina, né? Que estava aqui quase pele e osso, como está dizendo aqui, né? Ao nascer, e com 15 quilos aos 3 anos de idade, graças à multimistura, né? Então, isso é uma questão que a gente tem que levantar aí, da importância de quantas vidas salvou, né? Então, às vezes, a gente, né, recorre a uma farmácia, recorre a algum lugar, mas, às vezes, são coisas tão básicas que a gente pode estar orientando, né? E se você não quiser orientar de fazer de modo caseiro, né? Tem os lugares que já vendem a multimistura, né? É sempre lembrando que a gente tem que conversar, fazer uma consulta de enfermagem, fazer o diagnóstico de enfermagem, fazer uma sistematização, fazer uma reunião, né? Fazer o levantamento dessas pessoas desnutridas, fazer uma reunião com o médico, com o nutricionista, com o assistente social que pode estar ajudando essa família. Então, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar, né, para essa avaliação do estado nutricional, para estar restaurando, resgatando essa vida, tá? Então, a gente não pode esquecer que a gente tem que fazer essa reunião com essa equipe multiprofissional e sempre estar avaliando as nossas medidas, né? O quanto que eu vou entrar na comida dessa pessoa, conversar com o nutricionista, conversar com o médico, né? E a gente está avaliando, não fazer nada de qualquer maneira, sempre conversando, trocando ideia de uma forma respaldada, né? Aqui tem, né, um dizerzinho, né, Dia Nacional da Pastoral, dia 5 de dezembro,
Está falando que você é um anjo, né? Que Deus colocou uma missão especial e parabenizando os voluntários que dedicam seu tempo, né? Para restabelecimento do estado nutricional dessas crianças aí e dos idosos, né? Então, temos aí a nossa atividade final, né? Quais seriam as indicações para o uso de multimistura, né? Inicialmente, a multimistura foi usada para combater que tipo de patologia, né? Eu já falei que é desnutrição infantil, tá? De que é composta a multimistura? Já falei que é um composto de farelos e aí, né, sementes, enfim, folhas verdes, tá aí, vocês vão buscar aí para me enviar a atividade. Outra coisa, gente, vou pedir a vocês, existe um prazo de 1 semana para entrega da atividade. Muitas pessoas não estão me entregando, tá? Muitas pessoas estão entregando fora do prazo. Então, ajustem esses horários, porque são 7 dias, dá para fazer essa atividade, já que eu já faço aqui com vocês, tá? Quais os tipos de balança podemos usar para avaliação nutricional? Eu já coloquei antropométrico, digital, de bioimpedância, enfim, tem várias lá que eu já falei para vocês. O que é estadiômetro, né? O que seria estadiômetro, tá? Como deve ser usado o adipômetro, né? E aí eu coloquei lá a questão das dobras, enfim, tá tudo escrito lá. Qual o nome técnico do adipômetro? Tem um nome técnico específico que eu falei para vocês. O que é índice de Quetelet e a sua fórmula? Gente, o índice de Quetelet é o índice de MC, massa corporal, tá? E aí, todo mundo já sabe, né? Que o índice de massa corpórea é o quê? Peso dividido pela altura ao quadrado. Todo dia a gente fala isso aqui, não esquecer, certo? Bem, um paciente, né, do sexo masculino, ele tem 1,61 centímetros de altura, tem 70 quilos, vocês vão calcular o índice de massa corpórea, segundo a fórmula de Quetelet, que eu falei, e responder qual o resultado, tá? E aí, nesse resultado, vocês vão olhar aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu encontro. Aqui, ó. Índice de Quetelet, que é o índice de massa corpórea, tá? Então, nós temos os valores. Se você faz, né, o peso dividido por altura ao quadrado, dá um valor de menor de 18,5, ele está na classe de magreza, né? Se está entre 18,5 e 24,9, ele está num peso normal. Se ele está de 25 a 29,9, ele está sobrepeso, excesso de peso, mas em alguns lugares está escrito sobrepeso, né? Se ele está nesse valor aqui de 30 a 34,9, ele já está com uma obesidade grau 1, tá? E de 35 a 39,9, ele está com uma obesidade grau 2. E quando ele está com índice, né, o valor maior que 40, ele tem uma obesidade grau 3, tá? Então, vocês vão fazer o cálculo, vão colocar para mim o resultado encontrado em relação da classe, né? Vou botar aqui, ó. Resultado da classe, tá? Se é peso, sobrepeso, magreza, enfim, tá? Vocês vão colocar o valor que vocês obtiveram, como eu falei, valores, né? Valor e da classe. Certo? E mencione 4 parâmetros a serem considerados para aferição de medidas antropométricas, né? Nós temos 4 valores, 4 parâmetros que a gente viu aqui em cima, ó. Vamos voltar aqui. Estão comigo aí, gente? Gente? Sim. Beleza. Sim. Então, vamos ver aqui os valores, os parâmetros. Voltando aqui em cima. Vou baixar aqui.
Aqui, ó. Altura, peso, né? Pregas cutâneas e circunferências, que são os perímetros, tá? Certo? Então, são alguns parâmetros que a gente deve seguir na avaliação do estado nutricional. Não tem como a gente fazer avaliação de estado nutricional sem avaliar altura, peso, prega cutânea e circunferências de pescoço, punho, circunferência de coxa, circunferência da cintura, circunferência de busto, né, na mulher, do tórax do homem, né? Então, a gente avalia essas circunferências, tá? Eu falei muito de dobra cutânea, esqueci de falar das circunferências. Então, as circunferências que são medidas são pescoço, tórax, né, na mulher, no caso, o busto, aqui na região intermamilar, abdômen, cintura, aqui perto da crista ilíaca, né, na suprailíaca, na coxa, né, e na panturrilha, né, na perna, né, e punho e braço e antebraço, né, são os locais de análise, tá? Que mensura com a fita, tá? E já não estou falando de adipômetro, não. Eu estou falando de circunferência, tá? Beleza, minha gente? Tranquilidade aí? Sim, Vivian, confirma para mim a data da nossa V1, fazendo favor. Sim. Então, eu falei, para quem não chegou antes, né, no início, nós vamos usar uma plataforma chamada Microsoft Forms. Nós estamos tendo um treinamento aí do tutorial. Com certeza eles vão conversar com vocês. A semana de avaliação começa dia 22. A avaliação de nutrição aplicada em enfermagem, como é terça-feira, vai ser, então, dia 23/6, tá? 23/6. Vocês anotem aí. Tem dúvidas, gente, em relação à aula de hoje? Tá tranquilo? Vou fazer a chamada aqui final. Alguma dúvida? Professora, a prova não vai ser difícil, não, né? Oi? A prova não vai ser difícil, não, né? Eu espero que não, né? Mas estudem, tá, gente? Estudem. Vamos lá. Larissa. Lucas. Thalita, se não tiver com coisa, escreve presente aí para mim no Microsoft Teams, no chat, por favor. Já escreveu. Tá. Abigail, se não tiver... Ah, valeu. Felipe. Presente. Júlio. Se não tiver, também escreve a presença aí para mim no chat, por favor. Paula. Presente. Pamela, se não tiver com áudio, bota presente aí para mim no chat. Ela respondeu no chat, está presente. Igor. Presente. Milena. Se não tiver, escreve lá no chat para mim. Matias. Presente. Carla. Não? Ela escreveu no chat. Carla escreveu no chat. Ah, tá. Thales. Eu, presente. Valeu. Gente, obrigada. Qualquer coisa, estamos aí. Um beijo. Boa noite a todos. Se cuidem. Boa noite. Tchau. Boa noite.